A Rádio Semear Brasil apresenta Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja. Leitura de hoje: Tomar Cristo como nosso alimento, parte 3. Livreto da editora Árvore da Vida. Site www.editoraarvoredavida.com.br. Tomar Cristo como nosso alimento. A Bíblia não nos diz que andemos segundo o coração, antes diz-nos que andemos segundo o Espírito. Precisamos seguir o Espírito e andar segundo o Espírito. Sempre dizemos às pessoas que hoje podemos amar alguém e no futuro podemos até mesmo odiá-lo, não é? Os que você odeia geralmente são os que você amou um dia. Você já pensou nisso? Sem casamento não há divórcio. Por que o amor pode virar ódio? Porque esse amor procede da emoção, ou quando muito, procede do coração. O nosso coração não é confiável. O nosso coração muda muito rápido. Mais rápido às vezes do que o clima aí na cidade onde você está. Por isso todas as mulheres precisam saber que nenhum marido é confiável. E todos os maridos precisam saber que nenhuma mulher é de fato gentil. Ela pode ser gentil num momento, mas no outro momento, no momento seguinte, ela pode muito bem perder a calma. É assim, é ou não é? Isso prova que o coração humano não é confiável. O coração humano é caprichoso. Mas louvado seja o Senhor, pois há algo constante em nosso ser. É o nosso espírito. Se você ama uma pessoa com o espírito, seu amor jamais mudará. Não importa se ela ame você quando quer ou não, não é? Não importa se ela seja boa ou não. Não importa se ela faz o bem a você ou não. Ainda assim você a amará. Nosso espírito foi criado por Deus única e especialmente para nós. Quero dizer algo que sabemos pela experiência, embora não seja explicitamente mencionado nas Escrituras. O fato é que, por causa da queda do homem, o espírito humano está agora sob a influência da alma. Entretanto, parece que Deus traçou uma linha e disse assim a Satanás: olha, até aqui você vai, daqui para frente não ultrapasse. É como se Deus dissesse, não é? Você pode entrar no corpo do homem, você pode até mesmo usurpar a mente do homem, mas você não pode entrar no espírito humano. O espírito do homem está fora do seu alcance. Por isso, quando o homem se volta ao seu espírito, ele sai da esfera de Satanás. Que maravilha! Se eu permaneço na mente, se você permanece na mente, você entrará no reino de Satanás e ficará sob o controle dele. Antes temos de aprender a nos voltar ao Espírito. A despeito do que as outras pessoas digam, a sua mente não deve ficar no que elas dizem. A despeito de quanto fiquem bravos com você e tentem provocar a ira em você, você deve voltar-se ao Espírito. Eu preciso aprender isso. Enquanto você permanece no Espírito, enquanto eu permaneço no Espírito, Satanás não pode fazer nada nem com você e nem comigo. Além disso, quando permanece no Espírito, você está em comunhão com Deus. Quando contata o Senhor dessa forma, Ele flui mais abundantemente, entrando em você para o seu suprimento de vida. Desse modo, você pode comer o Senhor. Você pode desfrutar do Senhor. Consideremos agora a questão de ler a Bíblia. Sabemos que há dois modos para isso. O primeiro é lê-la com a mente. Esse é o modo comum. Quanto mais lemos com a mente, mais mortificados ficamos. É verdade. Mais mortificados ficamos. Quanto mais lemos desse modo, mais secos e vazios ficamos e mais deprimidos também. Então, qual é o modo correto de ler as Escrituras? É o segundo modo, ou seja, ler com o Espírito. Ler
exercitando o Espírito, após ler cada frase, invocamos: ó Senhor Jesus. Dessa forma, recebemos todas as palavras das Escrituras para dentro de nós como vida para nós. O Senhor disse: o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Portanto, não podemos receber a palavra com a mente. Temos de contatar a palavra de Deus com o nosso espírito. A palavra é espírito e temos de tocá-la com o nosso espírito. Quando oramos com o espírito e lemos a palavra com o nosso espírito, absorvemos e recebemos o Senhor abundantemente em nosso espírito. Quando cremos, o Senhor regenerou o nosso espírito, mudando o nosso velho espírito no espírito novo. Daí em diante, o Espírito do Senhor passou a permanecer em nosso espírito, isto é, os dois tornaram-se um só espírito e testificam juntos. Hoje esse espírito em nós é mesclado, maravilhoso e rico. Aleluia! Simplesmente precisamos aprender a voltar-nos ao Espírito e exercitarmos o Espírito em todo o tempo. Fazendo isso espontaneamente, o próprio Senhor, não é? Como o Espírito trabalhará a sua pessoa em nós. Como resultado, desfrutaremos as suas riquezas. Aleluia! Você tem o Espírito. Portanto, exercite o seu Espírito. Vamos ver agora o modo de comer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz que os santos chamados invocam o nome do Senhor, e os que invocam o nome do Senhor são santos. A totalidade desses santos é a igreja. Portanto, nossa posição é a de que somos santos, os que invocam o nome do Senhor. Paulo disse que Cristo é deles e nosso. Isso quer dizer que Cristo é a porção de todos os que invocam o seu nome. Então, no versículo 9, ele diz que Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, isto é, ao desfrute de Cristo. Deus nos chamou para que participemos do desfrute de Cristo, e o modo de desfrutar Cristo é invocar o seu nome. Repito que, ao ler a Bíblia, o nosso problema é que sempre impomos nossos conceitos a ela. Portanto, é muito difícil receber revelações dela. Por exemplo, normalmente, temos certo entendimento sobre amor. Por isso, quando lemos 1 Coríntios capítulo 13, é fácil entender o que este capítulo fala sobre o assunto. O amor é isso ou o amor é aquilo. Mas quando lemos 1 Coríntios capítulo 1, é difícil ver que somos os chamados santos e que somos os que devem invocar o nome do Senhor. Somos chamados para invocar o nome do Senhor. É também difícil ver que Cristo é deles e é nosso. Além disso, é difícil ver que Deus não nos chamou para o céu, mas para a comunhão do seu Filho. Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Isso equivale a nos convidar para um banquete a fim de desfrutar o seu Filho, como menciona Mateus capítulo 22. Esse Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Deus o fez nossa justiça para o passado, santificação para o presente e redenção para o futuro. No passado estávamos cheios de injustiça e em confusão, mas Cristo é a nossa justiça para resolver o nosso passado. Por meio da sua morte na cruz, ele satisfez as justas exigências de Deus e solucionou os problemas do nosso passado. Quanto ao presente, somos muito fracos e temos muitas falhas, mas Cristo é a nossa santificação. Então, no futuro, ele transfigurará o nosso corpo para que sejamos redimidos. Em outras palavras, ele entrou em nosso espírito, está transformando a nossa alma e transfigurará o nosso corpo. Ele cuida das 3 partes do nosso ser: espírito, alma e corpo. Tal Cristo é o nosso desfrute. Deus nos chamou para que o desfrutemos. Até aqui, tudo o que abordamos é apenas doutrina. É como se eu lhe dissesse que temos um banquete de fato saboroso e muito bom, mas você ainda não tivesse provado nem um pouquinho desse banquete.
Portanto, em 1 Coríntios, após as verdades objetivas apresentadas nos capítulos 1 e 2, o capítulo 12 fala de como podemos experimentar Cristo. Primeiro diz que todos os crentes, quer judeus, quer gentios, foram batizados em um só Espírito. Versículo 13. O Cristo rico hoje é o Espírito. Assim como a eletricidade, o Espírito é difícil de descrever. Logo, Deus usa a água para prefigurar o Espírito. Quando fomos batizados, fomos imersos na água. Isso significa que fomos imersos no Espírito. Cristo é o Espírito. Quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados no Espírito. Depois disso, obtivemos a posição de beber desse Espírito. Esse versículo, na língua original, quer dizer que fomos colocados na posição de beber desse Espírito. Como bebemos dele? Bem, o versículo 3 do mesmo capítulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, uma vez que você diz Senhor Jesus, imediatamente você está no Espírito Santo e bebe do Espírito. Há uma questão muito importante, contudo não muito clara para muitos cristãos. Diz respeito a duas coisas: o nome do Senhor e o Espírito do Senhor. O nome do Senhor é Jesus, e o Espírito do Senhor é o próprio Senhor, a pessoa do Senhor. Todos têm um nome e cada nome denota uma pessoa, que é a pessoa em si. Se não há tal pessoa, mas apenas um nome, então o nome equivale a nada, não é verdade? Jesus é o nome do Senhor. Jesus é o nome do Senhor. E o Espírito é a pessoa do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, o Espírito vem. Você pensa que o Senhor Jesus é apenas um nome vazio? Não. O Senhor Jesus é real. Portanto, quando você o invoca, ele vem. E aquele que vem é o Espírito. Não pense que invocar o nome do Senhor seja algo sem importância. Você não consegue invocar o nome do Senhor Jesus sem obter um resultado. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, ele vem. A Bíblia nos diz que devemos orar, mas além disso, também nos diz que invoquemos o nome do Senhor. Quando você diz Senhor Jesus, o Espírito está presente. O Espírito é o Jesus vivo. O Espírito torna a pessoa de Jesus real para você. O Espírito é Jesus que vem a você. Quando você invoca o nome de um ídolo, nada acontece, pois é um nome vazio. Não importa quanto você invoque Buda, por exemplo, ele não virá. Entretanto, o nome do Senhor Jesus é o Deus verdadeiro e vivo. Ele é o Espírito verdadeiro e vivo. Como tal Espírito, Cristo é o Espírito todo inclusivo. Você precisa de redenção? A redenção está nele. Você precisa de poder? O poder está nele. Você precisa de vida? A vida está nele. Precisa de santidade e paciência? Ambas estão nele. Ele pode suprir tudo o que você precisa. Louvado seja o Senhor. A Rádio Semear Brasil apresentou Tomar Cristo como Nosso Alimento, Parte 3. Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja.